O Messias Santos. É uma alegria. A paz do Senhor, pastor Josué. Alegria minha. Estar com o senhor aqui, nesse estúdio, para nós podermos conhecer um pouco mais da palavra de Deus e ter o senhor aqui, um pastor, teólogo, professor e escritor. Que honra receber o senhor aqui na nossa igreja, no nosso ministério. Quero desde já agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Carlos Roberto Lopes, pela oportunidade de nós estarmos aqui nesse podcast e receber o irmão, vindo de tão longe e nos prestigiando nesse momento tão especial aqui. Pastor, desde já eu quero perguntar ao senhor e deixar o senhor à vontade pelos agradecimentos, nos agradecimentos. O senhor, como escritor, já escreveu quantos livros? Para a gente ganhar o nosso tempo aqui. Eu quero, antes de responder a pergunta, agradecer ao pastor Carlinho, que me recebe aqui, não é? Com tanta alegria, com tanta satisfação, e que é um homem abençoado. Amém. E abençoador. Um homem que entende com largueza e com clareza o reino de Deus. De maneira, pastor Carlinho, que fica aqui a minha gratidão. Agradecer também ao pastor Marcelo, de Nova Era, com quem eu estive hoje pela manhã, e agradecer ao pastor Francisco, com quem eu estarei amanhã. Sim. E agradecer a você, pastor Josué. Amém, meu A amigo. bênção de estar aqui, não é? Amém. Muito obrigado. Eu tenho 2 livros. Primeiro, Avaliando a Vida com Salomão. E o segundo, A Reforma Protestante. Meu Deus. Trabalho com esse material e tenho estado em muitos lugares do Brasil e em outros lugares do mundo também, levando a palavra de Deus a pessoas que são alcançadas a cada vez e a cada momento onde estivermos. Então já vamos deixar na próxima oportunidade estar falando dos livros do senhor aqui. Um outro podcast, quero ouvir falar sobre esse livro, que um tema tão importante, que nos chama tanta atenção. Mas o que nos traz aqui hoje, pastor, é uma preocupação, eu creio que é geral, uma preocupação do nosso pastor presidente. E a gente vê a pessoa, às vezes, até dizer uma palavra simples, mas ela diz assim: eu prefiro ser crente de banco. Ela não quer se envolver, ela não quer se estar junto. E eu queria chamar a atenção para os nossos ouvintes e querer pedir ao Senhor uma orientação em cima desta pergunta. É interessante responder esta pergunta fazendo uma avaliação. Primeiro, todos nós fomos em Cristo regenerados. Sim. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Amém. A partir daí, avaliar Atos dos Apóstolos se faz necessário. A igreja que nós chamamos de igreja primitiva ou igreja primeira, Sim. não tinha essa categoria de crentes, crente de banco. Não tinha, não. Todos os salvos em Cristo estavam imbuídos de uma missão: proclamar o Evangelho. Recebeu poder, recebeu. E recebeu poder para proclamar. Meu Deus. Não recebeu poder para ser crente de banco. Jesus amado. A primeira coisa que me vem à mente é que uma pessoa que declare eu sou um crente de banco, ele ainda não compreendeu a ação Meu Jesus. do Espírito Santo na sua vida. É verdade. A partir do momento que esta pessoa compreender, ele nunca mais dirá isso. Porque a igreja não é um lugar para assistir, é um lugar para operar. E cada um de nós fazemos uma operação: adoração, louvor,
ação de graça, reconhecimento a Deus e proclamação da sua palavra. Uma coisa, pastor, vou fazer um corte aqui bem rápido, que o senhor prossiga nesse raciocínio, mas me deixou muito triste uma colocação de uma pessoa que viveu desde novo na igreja, e eu ouvi isso de novo, agora na internet, de uma pessoa que diz assim: eu estava na igreja, mas agora que eu verdadeiramente conheci Jesus. Aplica muito no que o senhor está falando. A pessoa às vezes está na casa de Deus, mas nunca buscou poder e nunca foi revestido pelo Espírito Santo. Vamos compreender algo. Ele estava na igreja, mas só agora ele entendeu. Eu não estou na igreja. Você não está na igreja. Meu Jesus. Nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Então eu não estou, eu sou. Meu Deus. E como membro, eu tenho que operar a função que a mim foi dada. Esta pessoa que declarou isso, na verdade, ela estava, mas não participava do corpo. Por isso estava inativa. E neste corpo, o cabeça é Cristo. Por isso não tem como ela dizer, só agora que eu conheci Cristo. Não. Só se conhece Cristo se estiver no corpo. Fora do corpo não se conhece Cristo. Então essa é a maior preocupação nossa aqui nesse podcast. É a falta de envolvimento. É a falta de querer participar. Veja só, nós temos um corpo. Nós temos mãos, braços, pernas, pés. As minhas pernas, os meus pés, recebem comandos e os cumprem. Os meus pés não são o meu corpo. Eles são membros do meu corpo. Sim. As minhas mãos não são o meu corpo. Elas são membros do meu corpo. É isso aí. E elas recebem um comando desta cabeça. E Paulo diz que o cabeça é Cristo. Meu Jesus. E se Cristo dá um comando e os membros do corpo não operam de acordo com o comando, é porque este membro está deslocado do corpo. Está fora do corpo. Fora do corpo. Há uma confissão feita no universo pós-moderno, e às vezes eu rio ouvindo pessoas dizendo, a igreja sou eu. Não. Você é membro do corpo. A igreja é o corpo. Olha aí. A falta de interpretação bíblica. Ela não é uma parte do corpo. Ela é o corpo. Porque uma parte do corpo, se ela fosse, seria uma anomalia. É verdade. Então, é preciso pensar no que a gente declara nesse universo de escritura. E o que a pessoa às vezes quer entender. Ela quer entender aquilo ali e quer viver aquilo ali. Às vezes, nunca vai ter uma experiência com Deus. Às vezes ela está querendo chancelar uma ausência. Ela não vai, ela não faz, ela não participa e ela quer se justificar. Ela não quer assumir a responsabilidade de quem não está fazendo. Meu Deus. Aí ela tenta criar um ente de responsabilidade outro, para continuar na inatividade. Porque quando o senhor fala que Cristo é o cabeça, é Ele que dá a direção, é Ele que dá a sabedoria, é Ele que dá a estratégia que eu preciso. Não é verdade, pastor? Ele faz isso através de homens, a quem Ele chama, a quem Ele vocaciona,
a quem ele conduz para o ministério. Faz isso através de evangelistas, pastores, mestres, presbíteros, diáconos, aqueles que orientam, líderes que orientam a vida da e na igreja. Meu Deus. O senhor estava explicando para mim que nem Deus trabalha sozinho. Não! Deus é colegiado. Eu quero que o senhor explique isso aí para mim. Deus trabalha em trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nem Deus trabalha solo. Meu Jesus. Nem Não. Deus Não. trabalha sozinho. Não. Veja que o Espírito Santo tem uma missão. Veja que Deus Filho tem outra missão. E veja que Deus Pai tem outra missão. Assim também ele forma a igreja. Sim. As decisões na vida da igreja são colegiadas. Meu Deus. Passam pelo ministério. Passam pela avaliação. Ah, mas eu não gosto. Mas o Paulo justifica. Ele mesmo, Jesus, deu apóstolos. Meu Deus. Isso é decisão dele. Deu profetas. Foi ele. Deu pastores. Foi ele. Deu evangelistas. Foi ele. Isso é uma decisão que ele toma. Nós estamos vivendo um tempo também, pastor, terrível. Eu como filho de pastor na casa de Deus, as pessoas vivendo um momento, elas são tão afastadas das coisas de Deus e da palavra de Deus, que ela vive e fala assim, eu não preciso de pastor. Opa! Nós precisamos ser apacentados. Meu Jesus. Sabe o que a Bíblia recomenda? Pedro diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Apacentem. É Pedro mandando. O rebanho é de Deus, mas quem apacenta é o pastor. E ele aperta mais um pouco em Apocalipse, que ele vai dizer ao anjo da igreja. Como quem diz, trata com a minha igreja, porque eu vou tratar com você. Isso. Meu Jesus. Ao anjo que eu coloquei naquela igreja de Éfeso. Isso. Quando o Senhor vem dar repreensão, ele não vem à igreja. Não. Ele vem ao anjo da Meu Jesus. igreja. Outra coisa, eu como pastor, você como pastor, nós não temos igreja do ponto de vista de propriedade. Eu não posso dizer a minha igreja, não. A igreja de Cristo. Mas eu sou da igreja. A igreja tem-me como propriedade. Veja que o texto diz, ao anjo da igreja. Não é ao anjo na igreja. E aí ele dá o endereço. Ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz ao anjo. Vamos apertar um pouquinho mais. Vamos? Pode? Pode. Nós estamos vivendo um momento, a Assembleia de Deus, ela tem a base bíblica, a doutrina bíblica, e ela tem o seu costume, os usos e costume, desde Daniel Bergo Naving, uma igreja sólida, uma igreja estruturada, e para a honra e glória do Senhor, nós temos o Ministério João Mário Vale Tabira, um ministério sólido, um ministério. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos Roberto Lopes, que ele tem no coração dele, em não abrir mão de nada, do que a igreja tem 114 anos, edificado nesta palavra e nesse costume que tem trazido a igreja até hoje, como uma referência de uma igreja abençoada e abençoadora, que é para o Brasil e para o mundo. E nós vemos pessoas vendo o pastor zeloso pela obra de Deus e muitas vezes dizendo assim, esse pastor é atrasado, esse pastor ele quer impor uma coisa que não está na palavra. E o pastor muitas vezes sofre, querendo ver
o zelo da igreja, ver uma igreja abençoada e uma igreja que está vivendo conforme a palavra de Deus. Deixe-me abrir um pouquinho isso. Toda a sociedade, toda a entidade que tenha 100 anos, e a nossa tem 114, Sim. tem sua tradição, tem seus costumes, tem suas condutas. Sim. E seus comportamentos, derivados de uma prática que levou essa instituição a chegar onde ela chegou. Sim. Aqueles que alegam não querer tais práticas se submetem a uma outra tradição contra a prática. Sim. De alguma forma, eles estão praticando algo contra a prática. Sim. Ou seja, aquilo que eles estão acusando é o que estão fazendo. Agora, biblicamente, o Paulo disse a Timóteo: tu tens seguido a minha doutrina. Opa! Sim. Então, Paulo tinha uma doutrina. Aí ele diz: modo de viver. Meu Deus. Modo de viver envolve costumes, Sim. práticas e condutas. Conduta de um homem, conduta de uma mulher. Sim. Ele está falando para a igreja Modus geral. vivendi. É sério. Então, se eu me reservo ao direito de acusar o não querer um comportamento tal praticado pela Assembleia de Deus no Brasil, nossa preciosa igreja, Sim. é porque eu não compreendi quem é a Assembleia de Deus no Brasil É verdade. e as suas operações pelo país e pelo mundo. E o quanto ela contribui não só para a sociedade evangélica, mas para a sociedade na cidade. Meu Deus, é verdade. É uma referência. Em comportamento, em conduta, em operações de assistência, Sim. de ajuda, de abraço, de orientação. É uma referência na cidade. Sim. Passou um irmão da Assembleia de Deus, tá ali, ó. Aquele irmão ali é. Isso, ele é identificado pela fisionomia, pela indumentária, pelo comportamento, Sim. pela conduta. E eu não. Esse é o modo de viver da Assembleia de Deus. Sim. Então, eu tenho que pensar bem antes de falar negativamente Negativamente. dessa instituição. Que o próprio apóstolo Paulo se colocou dizendo: continua da mesma forma. Isso. Tu tens seguido. Observa. Siga. Não muda, não. Seguir pressupõe um caminho. Está seguindo, vai. Caminha. Estampa o modo de viver que eu tenho. Ou seja, estampa o modo de viver da Assembleia de Deus na cidade onde tu moras. Meu Deus. Seja referência. Lá na sua casa. Para lá que no as seu bairro. pessoas, em vendo você, através desse modus, conheçam Deus. Eu vou em certos lugares, viajo muito. Você chega num lugar, você não, tem lugar hoje você não consegue identificar mais. Está havendo uma desconstrução Sim. da identidade. Mas para honra e glória do Senhor, a igreja que conserva, igual a gente viaja às vezes para o Nordeste, a igreja que conserva aquela, vamos dizer assim, aquela base que ela aprendeu ali dos nossos saudosos pastores e conserva, a igreja está crescendo, a igreja está desenvolvendo. Ah, não vamos fazer assim, não vamos perder os jovens, não vamos perder o que segura
O que segura crente da igreja é a palavra de Deus. Não, mas nós não temos que ter essa preocupação, pastor Josué. Sim. E eu digo por quê? Sim. Porque Timóteo era um jovem. Meu Jesus. Vai aprofundando aí. E o Paulo plasmou nele o modo de vida de tal maneira que o Paulo dá testemunho. Tu tens seguido. Ô, glória. Escuta aí nossos jovens aí, ó. Então, os nossos meninos são maravilhosos. Amém. Amém. O que nós precisamos é estar mais perto deles. É verdade. Para plasmar neles o modus de vida que temos em Cristo. É verdade. Porque quando eu desconstruo a identidade de alguém, eu desconstruo esse alguém. É verdade. A Assembleia de Deus no Brasil tem uma identidade. Amém. Josué é Josué e carrega uma cédula chamada identidade. Que está também exposta na sua CNH. É sua identidade. Está lá registrado. Isso. Josué carrega para além dessa identidade um DNA. Que só ele tem. É a identidade dele. Meu Deus. Então, sem identidade, eu deixo de ser. É verdade. Pastor, caminhando agora, para a gente finalizar, o senhor falou sobre Eclesiastes, a maneira de servir, a necessidade de servir. Isso é uma preocupação muito grande. Eu fico pensando no que Salomão disse em Eclesiastes. Ele disse: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o. Tudo quanto indica uma visão do todo. Sim. As nossas discussões hoje estão muito focadas em quando é que eu vou para a universidade? Quando é que eu vou para o curso de gestão? Meu Deus. Quando é que eu vou montar minha empresa? É isso aí. Quando é que eu vou ampliar meus negócios? Pouquíssimas vezes, nesse composto, se ouve alguém dizer: quando é que eu vou desenvolver minha vocação em Cristo Jesus? Oh, glórias. Quando é que eu vou iniciar o ministério que Deus me deu? Que necessidade grande. Quando é que eu vou participar do grupo de louvor, do grupo de jovens, do grupo de adolescentes? Quando é que eu vou me envolver com as irmãs do círculo de oração, com os irmãos obreiros, com aqueles que estimulam a vocação que Deus me deu? Eu vou fazer uma afirmação e vou fazer uma pergunta. Não é pecado nenhum juntar tesouro na terra. Não tem pecado nisso. Mas e como que eu ajunto tesouro no céu? Vamos lá. Dentro de tudo que te vier a mão para fazer, faz. Meu Deus. Não esqueça de fazer aquilo que a Deus agrada. Jesus amado. Nem tudo que eu faço aqui também, às vezes eu faço aqui, mas não estou agradando a Deus. Porque todo tesouro teu aqui é temporal. Meu Jesus. Tem prazo. E já diz o direito que a morte é o único elemento de certeza que eu terei se Jesus não voltar daqui a pouco. Certeza. O tesouro na terra é para nos conceder um bem-estar. Sim. Não é para nos dominar. O tesouro na terra não pode ser senhor da nossa vida. Meu Jesus. Nós temos que ser senhor dele.
e administrá-lo para o bem. Adquira, tenha, conquiste, enriqueça, mas não deixe essa riqueza mandar em você, porque se ela mandar em você, você é servo de Mamon. Então Mamon domina e vira Senhor, vira Deus. Vira Deus. Você passa a servi-lo. Meu Jesus. Só que, para além desse tempo e desse espaço, há uma outra vida para a qual eu e você estamos indo. Aí o texto diz: ajunte também tesouro lá, nessa outra vida, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão entram ou minam. Eu gosto que Jesus continua. É onde está o seu coração. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também Meu Deus. o teu coração. Então, construa para lá. E construir para lá envolve salvação de pessoas, evangelho nas pessoas, proclamação de evangelho. Porque esse tesouro corresponde a riquezas eternas. É por isso que a Bíblia diz: quando um pecador se arrepende aqui, há uma festa Sim, no céu. E é por isso que a Bíblia diz: quem ganha uma alma, sábio é. Então, se eu vi uma pessoa que esnobou lá, ganhou tantos milhões, e ela é uma pessoa muito inteligente, a pessoa ganhou uma alma, a Bíblia está dizendo que o céu vai dizer para ela: você é sábio. Meu Jesus. A verdadeira sabedoria está em encaminhar pessoas ao céu, Meu Deus. para a vida eterna. Eu estava dizendo que a minha mãe, quando aceitou Jesus, há muitos anos atrás, e meu pai também, a maior preocupação deles foram ganhar a sua família, os seus pais para Jesus. E as pessoas parece que se acomodaram tanto em viver a realidade desse mundo, que ela, vamos dizer assim, o coração está voltado tanto, o que Jesus disse, o coração está voltado tanto para a terra, que esqueceu de ajuntar tesouro no céu. Essa é a minha preocupação desse podcast. Eu preciso voltar o meu coração para viver as coisas do céu, para viver as coisas do reino. Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi Jesus que disse. E eu quero que o senhor deixe essa palavra para os nossos amigos, nossos ouvintes. Olha só, Jesus diz lá em Mateus: busquem primeiro, tenha primazia no seu projeto de vida, no seu planejamento de vida, na sua perspectiva de vida. A primazia deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Meu Jesus. E aí ele diz: e todas estas coisas. Quais? Estas coisas. O demonstrativo vai dizer: estas. E você vai perguntar: quais? Ele diz: vestuário, manutenção de vida, bens, capital, consumo. Porque ele começa a fazer uma análise. Ele diz: as aves nem semeiam. E porque não semeiam, não tem o resultado como efeito. Sim. Não colhem. Mas o Pai do céu as banca. Meu Deus do céu. Aí ele diz: no elemento da grife, do vestuário, o lírio do campo também não vai na loja, Não vai. não vai ao shopping, É ele que veste. mas se veste com uma perfeição que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, não andem preocupados com o que é a vez de vestir, Aleluia. com o que é a vez de comer, porque se Deus cuida de aves, cuida de lírio,
muito mais cuidará de você. Aleluias. Então é interessante a gente pensar isso. E ter segurança. Então tenha a sua preocupação modulada pelo reino de Deus. Glória a Deus. E você vai ter sua empresa, seus bens, seu capital, seus direitos e deveres e haveres para consumo. Deus vai cuidar de você. Glória a Deus. Não significa que você vai espiritualizar e abandonar. Não, é o todo. É o equilíbrio. E volto ao ponto, é o que Salomão disse. Tudo o que tiver, faz. Aí ele faz uma afirmativa. Porque na sepultura para onde tu vais, ele não diz, é possível que vás. Quem sabe, vás. Não, tu vais. Aí ele diz, lá não tem obra. Lá não tem indústria. E lá não tem ciência. Mas não esqueça, a indústria, a ciência e a obra que vai garantir tua alma depois da sepultura é o reino de Deus. Meu Jesus. Então, ou a gente entende isso, ou a gente parasita. É verdade. Pastor, eu quero que o senhor faça uma oração em prol dessas pessoas que relógio, né? A gente agora que começou, rápido, né? Eles querem que o senhor faça uma oração, numa próxima oportunidade a gente volta. Em prol dessas pessoas que, vamos dizer assim, às vezes ela tem desejo, mas não sente, vamos dizer, capaz e nem, às vezes, à vontade ou disposta em fazer parte do corpo ou fazer algo para Deus e que Deus possa impulsionar essas pessoas que estão ouvindo esse podcast para estar sendo um canal de bênção, um instrumento na mão de Deus, uma tocha na mão de Deus, cheia do poder do Espírito Santo, que Atos foi derramado sobre a igreja ali no dia de Pentecostes. Muito bem. Eu, se posso dar uma sugestão, Sim. Não chamaria nem de orientação, uma sugestão. A você, a quem Deus está falando exatamente nesse momento, faça uma construção de prioridades. E que nessa construção de prioridades o reino de Deus esteja a priori. Então eu pego um papel, uma caneta e eu desenha, eu vou desenhar. Faz uma planilha. Primeiro lugar. Reino de Deus. Segundo lugar. As coisas que você busca. Meu Jesus. Igual a Bíblia diz, escreve se for preciso na tauba. Sim. Pendura no seu peito. Sim, bota ali. Escreve na parede da casa. Isso, na tua testa, no teu braço, na tua mão. Mas diga, Deus, a partir de hoje a prioridade é o teu reino. Oh, aleluia. Glorificado seja o Senhor por essa palavra. Aleluia. A partir de hoje. E aí você, com essa prioridade, com essa gestão, com esse desenho, com esse mapa, sim, você vai ver como as coisas vão mudar. Aí o cabeça entra em operação. Sim. Aí a Bíblia recomenda, não andeis ansiosos por nenhuma coisa. Antes, dê ações de graças ao Senhor. Porque Ele está cuidando. Glória a Deus. Ele está acompanhando você. Ele sabe quem você é. Então, a você que está nos ouvindo e que hoje está sendo alcançado por essa palavra, onde quer que você esteja, a bênção de Deus já está chegando aí. Glória a Deus. Para mim é uma alegria poder orar com você. Aleluia. E por você. Pai, Senhor, depois desta conversa, deste bate-papo, aleluia, Deus. desta avaliação da Escritura, desta proposta, neste estúdio tão Jesus. bem planejado,
Glória a Deus. feito para glorificar o teu nome. Aleluia. Na companhia do pastor Josué, na supervisão e no pastoreio do pastor Carlinho, nós estamos aqui. Aleluia, Jesus. E eu te peço, Senhor, usa o menino que está na técnica, Nosso irmão Everton, usa a cada um de em nós, nome de Jesus. usa as nossas famílias, Glória a Deus. usa a igreja de João Molevade, Glória a Deus. usa a igreja que está ligada a este campo, todas elas. Ah, Senhor, nos agrada como instrumento, Deus. E que Agrada-nos. tu nos use para glorificar o nome de Jesus. Sim, Senhor. Eu te peço, e em nome de Jesus eu te agradeço, Em nome de Jesus. porque tu és bom. Vá às casas onde este podcast vai chegar. Em nome de Jesus. Vá aos ouvidos daqueles que serão beneficiados por esta palavra. Sim, Jesus. Vá aos corações. Sana dificuldades, incertezas, dúvidas Oh, e inseguranças. aleluias. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. E amém. Glória a Deus. Pastor Messias, muito obrigado. Oh, Deus seja louvado pela sua vida e que nós possamos repetir mais podcast aqui em nome de Jesus. eu penso que numa próxima oportunidade nós estaremos juntos novamente aqui. Sim. E faremos, com certeza, não só um, Sim. mas vários, numa temática aberta, assim. Eu gosto de conversar questões assim abertas e poder estampar o que a Escritura diz. Amém. E perceber que, num momento qualquer, as pessoas serão alcançadas. Amém. Minha gratidão a você por esta oportunidade, Obrigado, muito pelo obrigado. convite, pela companhia. E, se Jesus não voltar, nós voltaremos aqui. Amém. Em nome Muito de obrigado. Jesus. Obrigado, Everton.